Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O mistério da salvação e da Igreja. O plano divino da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar. Para levar o tempo à sua plenitude, a de Cristo em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, nele predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para seu louvor e glória. Nós, os que já antes de vós esperamos em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o seu louvor e glória. Boa noite, Marquidiel. Triunfo e supremacia de Cristo. Por isso também eu, ao ouvir a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos conforme a ação do seu poder eficaz. Boa noite, Enzo. Que fez ele operar em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos, e fazendo-o se assentar à sua direita, nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania. Pessoal, todo dia, leitura completa da Bíblia de Jerusalém, tá bom? E de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro,
Tudo ele pôs debaixo dos seus pés, e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Efésios capítulo 2. Salvação gratuita em Cristo. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles viveríeis outrora conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles, nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos. E éramos, por natureza, como os demais filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos. E com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Reconciliação dos judeus e dos gentios entre si com Deus. Por isso, vós que antes éreis gentios na carne, e éreis chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncidados, em virtude de operação manual na sua carne, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel, e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto, pelo sangue de Cristo. Ele é nossa paz, de ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz, a vós que estáveis longe, e paz aos que estáveis perto. Pois por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nele, bem articulado,
todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor. E vós também nele sois coedificados, para serdes habitação de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 3. Paulo, ministro do mistério de Cristo. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente. Lendo-me, podeis compreender a percepção que tenho do mistério de Cristo. Às gerações e aos homens do passado, este mistério não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Desse Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi concedida pela operação do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, e de pôr em luz oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer aos principados e autoridades nas regiões celestes, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio preestabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem ousamos nos aproximar com toda confiança pelo caminho da fé em Cristo. Por isso vos peço que não vos deixeis abater por causa das minhas tribulações por vós, o que para vós deve ser motivo de glória. A oração de Paulo. Por essa razão dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim, terei condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder agindo em nós é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo que nós podemos pedir ou conceber. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos. Amém. Todo dia à noite, live, leitura completa da Bíblia de Jerusalém. As lives ficam salvas no canal, só olhar a playlist. Efésios capítulo 4. Apelo à unidade. Exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz: tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Que significa subiu? Senão que ele também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos, todos nós, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia, que nos induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para sua própria edificação no amor. A vida nova em Cristo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus, pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem.
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 5. Quem está chegando agora, todo dia, live à noite, leitura completa da Bíblia de Jerusalém. Os vídeos ficam salvos numa playlist no canal. Tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também vos amou, e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ações de graças. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que a ele resistem. Não vos torneis, pois, co-participantes das suas ações. Outrora éreis treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. Antes, denuncia-as. Pois o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. É por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta, e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que é porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Moral doméstica. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra,
para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja. Porque sois membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. E o último capítulo, Efésios, capítulo 6. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para seres feliz e teres longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo. Servindo-os, não quando vigiados para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Tende boa vontade em servi-los, como ao Senhor, e não como a homens. Sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor, seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que ele não faz acepção de pessoas. O combate espiritual. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com zelo, para prolongar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando abrir os lábios me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias, que fale ousadamente, como importa que fale. Notícias pessoais e saudação final. Para saberdes o que se passa comigo e o que faço, envio a vós Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor. Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós, e leva minha exortação aos vossos corações. Aos irmãos,
paz, amor e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene.